Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Nota teórica. Critério de divisibilidade por 3. Qual é o critério de divisibilidade por 3? Isto é, quando é que um número é divisível por 3? Um número é divisível por 3, quando e apenas quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Ou seja, a soma dos seus algarismos precisa de ser múltiplo de 3. Temos aqui a simbologia de como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 3. Esta simbologia começa por saber qual é a soma dos algarismos do número em causa. Se a soma dos algarismos do número for divisível por 3, então o número também é divisível por 3. Se por acaso a soma dos algarismos do número não for divisível por 3, então o número também não é divisível por 3. Observemos este quadro para podermos tirar conclusões. Na linha 1, consideremos os números naturais entre 54 e 65. Na linha 2, efetuemos a divisão de cada um deles por 3, e anotemos o valor do resto de cada uma das divisões. Na linha 3, anotemos as respectivas somas dos algarismos de cada um dos números naturais entre 54 e 65. Na linha 4, efetuemos a divisão de cada uma delas por 3, e anotemos o valor do resto de cada uma das divisões. O que podemos observar? Podemos observar que as segunda e quarta linhas são iguais. Analisando o nosso quadro, podemos tirar 3 conclusões. Primeira, o resto da divisão de um qualquer número por 3, é aquele que se obtém quando se divide por 3, a soma dos seus algarismos. Segunda, o resto da divisão é 0, ou seja, é exata, quando a soma dos seus algarismos é múltiplo de 3. Terceira, os restos das divisões de um qualquer número por 3, pode ser 0, divisão exata, e 1 ou 2, divisões não exatas. Repara que o maior dos restos da divisão de um qualquer número por 3, é o número natural imediatamente inferior ao divisor 3, neste caso 3 menos 1 é igual a 2. Vamos agora resolver 3 exercícios. Exercício 1. 63 é divisível por 3? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar quando queremos saber se um número é divisível por 3. Qual é a soma dos algarismos do número 63? A soma dos algarismos é igual a 9. Como 9 é divisível por 3, ou seja, é múltiplo de 3, então o número 63 é divisível por 3. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão é um número inteiro, é o 21. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, por podermos comprovar que 63 é divisível por 3, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 3, é aquele que se obtém quando se divide por 3, a soma dos seus algarismos, neste caso é 6 mais 3, é igual a 9. Divisor 3. Qual é o número que multiplicado por 3 é igual a 9? É um número inteiro, é o inteiro 3. A divisão de 9 por 3 é uma divisão exata. O número 3 é um divisor de 9. Mas se pretendermos efetuar o algoritmo da divisão de 63 por 3, podemos confirmar que 63 é divisível por 3. Porque o resto da divisão de 63 por 3 é 0. Concluímos que a divisão são 21 partes inteiras e não sobra nenhuma parte, porque o resto da divisão é 0. Exercício 2. 373 é divisível por 3? Justifica.
Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar, quando queremos saber se um número é divisível por 3. Qual é a soma dos algarismos do número 373? A soma dos algarismos é igual a 13. Como o 13 não é divisível por 3, ou seja, não é múltiplo de 3, então o número 373 não é divisível por 3. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão não é um número inteiro, são 124 partes inteiras e sobra uma parte, porque o resto da divisão é 1. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, para podermos comprovar que 373 é divisível por 3, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 3, é aquele que se obtém quando se divide por 3, a soma dos seus algarismos, neste caso é 3, mais 7, mais 3, é igual a 13. Divisor 3. Qual é o número, que multiplicado por 3 é igual a 13? Não é o número inteiro, mas um número compreendido entre os inteiros 4 e 5. A divisão de 13 por 3 não é uma divisão exata. O número 3 não é um divisor de 13. Mas se pretendermos efetuar o algoritmo da divisão de 373 por 3, podemos confirmar que 373 não é divisível por 3. Concluímos que a divisão são 124 partes inteiras e sobra uma parte, porque o resto da divisão é 1. Exercício 3. 726 é divisível por 3? Justifica. Vamos então recorrer à nossa simbologia, para entendermos como devemos pensar, quando queremos saber se um número é divisível por 3. Qual é a soma dos algarismos do número 726? A soma dos algarismos é igual a 15, como o 15 é divisível por 3, ou seja, é múltiplo de 3. Então o número 726 é divisível por 3. Aliás, para ser mais rápido, se recorrermos a uma calculadora, podemos confirmar que a divisão é um número inteiro, são 242 partes inteiras e não sobra nenhuma parte, porque o resto da divisão é 0. Se pretendermos recorrer ao algoritmo da divisão, por podermos comprovar que 726 é divisível por 3, e para simplificar esse algoritmo, podemos recorrer à primeira conclusão que retiramos do quadro, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 3, é aquele que se obtém quando se divide por 3, a soma dos seus algarismos, neste caso é 7, mais 2, mais 6, é igual a 15. Divisor 3. Qual é o número, que multiplicado por 3 é igual a 15? É o número inteiro 5. A divisão de 15 por 3 é uma divisão exata. O número 3 é um divisor de 15. Mas se pretendermos efetuar o algoritmo da divisão de 726 por 3, podemos confirmar que 726 é divisível por 3. Concluímos que a divisão são 242 partes inteiras e não sobra nenhuma parte, porque o resto da divisão é 0. Concluindo, podemos dizer que, para sabermos se um número é divisível por 3, ou de outro modo, se 3 é divisor de um número, temos 3 métodos. Efetuar o algoritmo da divisão desse número por 3. Ou efetuar o algoritmo da divisão da soma dos algarismos desse número por 3. Ou ainda recorrermos à nossa simbologia de como devemos pensar, quando queremos saber se um número é divisível por 3. A metodologia mais simples e rápida é esta última, que é como quem diz, é aquela que define o critério de divisibilidade por 3.